Muito bem, pessoal, voltando então, vamos continuar falando aqui do artigo 5º. No bloco anterior, trabalhamos com a parte mais teórica do que são direitos, do que são garantias, a evolução que aconteceu nos direitos fundamentais, né? Nem sempre esteve assim. Você lê a Constituição hoje e vê que teve toda uma evolução, uma dimensão nova. Professor, temos coisas novas pela frente ainda? Sim. Dentro daquela perspectiva que eu falei para vocês, de nós termos uma evolução, uma diferenciação, né, na história dos direitos fundamentais, agora você pode observar, eu coloquei aqui no teu material para ilustrar alguns novos direitos, pessoal. Por exemplo, o direito de morrer. Hoje já se pensa a respeito desse direito de morrer. Você, como ser humano, você tem direito de morrer? Será que eu posso deixar escrito uma carta registrada em cartório que se eu ficar vegetando em cima de uma cama, que o meu familiar desligue os equipamentos? Não dá, né? Porque se acontecer isso, se alguém desligar as máquinas, você vai ter o cometimento de um homicídio. Por mais que seja um homicídio privilegiado, é um homicídio, inclusive vai para o tribunal do júri. Então você tem o que? O direito de morrer sendo repensado hoje. Tá? Temos alguns exemplos, a eutanásia, que é o homicídio privilegiado, e a ortotanásia. Então, a ortotanásia, segundo uma resolução do Conselho Federal de Medicina, ela é válida. O problema é o confronto com o direito, né, pessoal? Que é deixar de prolongar a vida de um doente terminal. Então, se tem um doente terminal, com a vida sendo prolongada, a ortotanásia seria esse encurtamento. Então, isso tudo são assuntos polêmicos, assuntos novos. Dificilmente você vai encontrar isso numa prova de concurso, tá? É zero a chance de cair isso em prova, mas é importante trazer para um conhecimento a mais aqui do aluno. Direito ao esquecimento. As pessoas, né, hoje, atualmente, querem que as coisas sejam esquecidas. E com a internet, as redes sociais, você não tem mais essa possibilidade. Então, a gente costuma dizer que tudo que vai para a rede de computadores, tudo que vai para a internet, é para sempre, pessoal. Então, você tem provedores em todo o mundo, você coloca uma foto no Instagram, no Facebook, aí você clica lá para apagar a foto, como se aquilo fosse apagar, né? Apaga para você, mas em algum local no mundo ficou salva aquela foto. Então, esse é o grande problema que nós temos hoje. As pessoas querem que as coisas sejam esquecidas, só que você não consegue esquecer mais, tendo em vista a internet, né, ser algo que nós consideramos eterno para sempre. O direito à felicidade também, inclusive esse direito à felicidade é um direito novo, foi declarado já pelo Supremo Tribunal Federal como um direito existente, né? E nós temos o exemplo aqui, a união de pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. O embasamento que o STF deu para possibilitar, por exemplo, a pensão através do INSS, a pensão por morte, foi com base no direito à felicidade. E o direito de acesso à internet. Então, quando você tem acesso à internet, você tem acesso às informações e você tem acesso à locomoção através dos mapas. Então, se pensa no futuro também, assim como você tem direito de não morrer, assim como você tem direito de não ser torturado, você também vai ter direito de acesso à internet. Então, locais públicos, o Estado vai necessariamente ter o dever, hoje, né? Algumas cidades têm acesso à internet grátis, mas para o futuro estamos caminhando no sentido do dever do Estado fornecer este acesso à internet. Muito bem. Pessoal, importante essa parte, é lógico que é. Agora vamos falar do nosso principal direito. Lá no caput do artigo 5º, você viu, né, direitos raízes. Então, começar o artigo 5º falando do principal é algo muito legal. Por quê? Nós vamos falar do direito à vida, pessoal. O direito à vida é o nosso principal direito. O direito à vida ele ganha duas perspectivas para o direito constitucional. Tá? O direito de continuar vivo. O direito de continuar vivo e o direito a uma vida digna. Então, o direito de continuar vivo e o direito a uma vida digna. O direito à vida ele é absoluto? Aí você, claro que já tem a resposta, né, porque está aqui na tela.
Então ele não é absoluto, porque já colocamos ali inclusive as exceções, eu não vou ficar perguntando o óbvio para você, né? Ele não é um direito absoluto. Então aqui vem uma coisa bem importante para o nosso estudo, ó. Como eu estou dizendo que o principal de todos os direitos não é absoluto, que é o direito à vida, isso significa que nenhum será, pessoal. Então, dentro do texto constitucional, você não vai encontrar nada absoluto. Então, todos os direitos são relativos. Você vai encontrar direitos que não têm exceção. Vou dar 2 exemplos para você. Racismo, né? Não tem exceção, uma exceção a você proferir um ato racista, e o direito da proibição à tortura. Então você tem uma proibição à tortura que não tem exceção nenhuma. O Brasil não tem nenhuma forma permitida de tortura. Então isso pode levar a uma consequência, o aluno pensar que então esse direito seria absoluto. Os livros de direito constitucional, a doutrina majoritária no Brasil, ela sempre diz o seguinte: você não tem exemplo, não tem nenhum exemplo de tortura, não tem nenhum exemplo de racismo que seja possível realizar. Mas ainda assim eu não posso dizer que esses direitos são absolutos. Ainda assim eu não posso dizer que esses direitos são absolutos. Então, tanto o racismo quanto a tortura não tem exceção, mas não há nenhum direito absoluto. Todos, marca ali, todos são o quê? Relativos. Tanto que eu coloquei aqui para você as exceções, né? Quando você tem, por exemplo, uma possibilidade no Brasil de aborto. Ah, professor, o aborto ele é vedado. Sim, via de regra, o aborto ele é vedado. Agora eu tenho 2 exceções. Eu tenho um aborto também conhecido como aborto necessário. O aborto necessário é aquele para preservar a vida da mãe, e tem um aborto que é o considerado sentimental. Então, o aborto necessário é para a preservação da vida da mãe, e o aborto sentimental é aquele no qual você vai ter a mulher vítima de estupro. Então, é possível o aborto no Brasil? Sim. É uma exceção ao direito à vida? Sim. Segundo exemplo, a legítima defesa. O terceiro exemplo, aqui você tem uma manipulação. Que manipulação é essa? Aqui nós temos um exemplo das pesquisas, pessoal. Você pode anotar assim. Pesquisas com células. Que tipo de células? Pesquisas com células-tronco. Então, essas pesquisas com células-tronco também é uma exceção à vida. Isso já chegou, esse julgamento, ao Supremo Tribunal Federal. Tentaram proibir, porque seria uma manipulação de vida, e o Supremo disse que não, que é possível, trazendo então para nós mais uma exceção, direito à vida. E por último, né, a cena aqui numa cadeira elétrica, que seria a pena de morte. Ah, professor, o Brasil tem pena de morte? Tem. É uma exceção ao direito à vida. A única possibilidade é em caso de guerra, pessoal. Em caso de guerra declarada. Em casos, então, de guerra declarada, você tem uma possibilidade de pena de morte. Então, nós temos no artigo 5º 5 direitos raízes, que você já acompanhou aqui comigo: a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. São direitos raízes. Não significa que os demais direitos são direitos Nutella, não. Mas esses 5 raízes, eu peguei o principal, que é o direito à vida. Então, o direito à vida ele tem 2 concepções: o direito de continuar vivo e o direito a uma vida digna. Não é absoluto, porque aqui na tela você já tem as exceções. Todos os demais direitos, inclusive a vida, são relativos? Sim. Alguns você não vai encontrar exceção, mas ainda assim eu não posso nunca dizer que existe um direito absoluto. Todos são relativos. 4 exemplos: aborto, pesquisa com células-tronco, legítima defesa e a pena de morte em caso de guerra declarada. Você consegue ver a relatividade que existe no direito à vida. Qual é
o conceito, pessoal, de vida. Quando começa a vida, na verdade? Vou pegar uma tela em branco aqui, porque essa pergunta é importante, né? E vai enfrentar diferenças do direito constitucional para o direito penal, mas o conceito de vida, olha só que importante, o conceito de vida, segundo o Supremo Tribunal Federal e para o direito constitucional, é o surgimento do cérebro. Surgimento do cérebro. Então, a vida cerebral, sim. Vida cerebral no início ou no fim da vida. Vida cerebral. Vida cerebral, seja no início da vida ou no final da vida. Muito bem. Professor, me ajuda? Claro, estou aqui para te ajudar. No início da vida, pílula do dia seguinte. Já viu que existe essa pílula para as mulheres? Então você tem ali uma possibilidade de interromper talvez uma gravidez indesejada? Sim. Por que, que essa pílula do dia seguinte ela é permitida? Por que, que não é considerado aborto? Porque ainda não aconteceu o início da vida, que é a vida cerebral. Fim da vida, final da vida, quando não há mais vida cerebral, é possível, por exemplo, a doação de órgãos. Você já viu que no caso de doação de órgãos, o coração bate, pessoal? O coração bate, o sangue circula, a pessoa está quente, mas ela não tem mais vida cerebral. São feitos exames para comprovar que não existe mais vida cerebral e, neste caso, há a possibilidade da doação de órgãos. Então, por que eu consigo doar os órgãos e fazer com que o coração pare de bater? Porque ali você tem uma impossibilidade de vida cerebral, não existe mais vida dentro do cérebro. Então, o conceito de vida para o Supremo Tribunal Federal é o surgimento do cérebro, é vida no cérebro, seja no início ou no final. Ok, meus queridos? Muito bem, ótimo! Voltamos lá para o texto constitucional agora, falando mais um pouquinho aí do artigo 5º, só colocar na nossa apostila. E agora nós vamos entrar nos incisos. Olha só, todo esse tempo de aula e nós nem começamos ainda a trabalhar com os incisos da Constituição Federal. Então, começando pelo primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Sabe que ontem eu estava fazendo uma live, para você não importa que dia ontem, importa que eu faço várias lives, e eu falei o seguinte para a galera, tem muito aluno bom de mapa mental, ótimo, mapa mental, a pessoa é fera, resumo, fera, e não conhece a letra seca da lei. Então o meu estilo de aula aqui é mostrar para você o que eu estou fazendo agora, estou te mostrando que o inciso 1, o que diz no texto, isso aqui não é historinha de livro, isso aqui é a letra seca da lei. É a letra seca, não é uma lei comum, pessoal, é a letra seca da Constituição Federal de 88, o que muito aluno bom não conhece. A pessoa conhece toda a teoria, todo o mapa mental e não sabe o que está escrito na Constituição. Então é importante aqui da nossa aula você ver que eu peguei tanto a Constituição, quanto a jurisprudência, quanto o desenho e coloquei para você no inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Esse é o princípio da igualdade, da isonomia, da igualdade de gênero. Tá? Mas eu comentei, inclusive, na aula anterior, no bloco anterior, que tratar todos com igualdade muitas vezes só aumenta a desigualdade. Então é tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. Pois pessoas em mesma situação, você vai anotar assim, ó, não podem ser tratadas desigualmente. Não podem ser tratadas desigualmente. Pessoas em mesma situação devem ser tratadas igualmente. Agora, pessoas em situação diferente, essas aqui sim, pessoal, elas podem ser tratadas diferentemente.
Aí eu pergunto para você que está em casa, o que é esse tratamento diferente? Como pode ser feito? Como é que eu consigo tratar de forma diferente? Como eu consigo tratar diferentemente, desigualmente as pessoas? Estou perguntando para você em casa que me dê um exemplo, como o exemplo prático, testes físicos para ingresso em concurso público, aqueles que exigem testes físicos. Homens e mulheres têm índices diferentes. O homem, na maior parte das vezes, e sempre, né, vamos dizer sempre, vai ter que fazer um índice a mais que a mulher. Por quê? Porque é a estrutura do corpo, a estrutura muscular, a parte genética. Então tem várias coisas que contam. Então, você tem o quê? Um tratamento diferente porque são organismos diferentes. Então, olha só, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Só que essa frase do inciso 1 não é bem assim, pessoal. É tratar com igualdade os iguais e com desigualdade os desiguais. Então, pessoas em situações diferentes vão ter, por exemplo, você pode colocar como exemplo, os testes físicos. Testes físicos diferentes. Por exemplo, as cotas, sejam em universidades ou em concursos. Por exemplo, as ações afirmativas. Ações afirmativas. Então, isso que está aqui no quadro, eu acho que você deve copiar no seu material, que são exemplos de tratamento diferenciado entre homem e mulher. Testes físicos, cotas, aí agora o aluno em casa já começa a perder, né, o rumo, porque ele não gosta de cota, ou ele gosta de cota, sei lá, e começa a discutir comigo já no celular, já está ali olhando, está me xingando já. Não, calma. Não adianta nada você ficar aqui brigando comigo, brigando com o celular, se você gosta ou não gosta. Né? O importante é entender o exemplo. Tá? Entenda o exemplo e deixa para discutir isso num outro momento. Tá? Não vai cair na prova se você gosta ou não gosta de cotas. O que vai cair na tua prova é que o inciso 1 tem exceções. É que o inciso 1 ele tem uma possibilidade de tratamento diferenciado nos testes físicos, nas cotas e nas ações afirmativas. Como, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Você pode colocar ali, Lei Maria da Penha, LMP. A Lei Maria da Penha é um exemplo de uma ação afirmativa que protege as mulheres. Ah, professora, a Lei Maria da Penha ela veio para trazer desigualdade, porque ela vai proteger a mulher e não vai proteger o homem, então ela traz uma desigualdade. Não. A ideia é proporcionar igualdade. A Lei Maria da Penha, a ideia é proporcionar igualdade. Coloquei aqui uma dica para você que tem caído em concurso público ó, de 2017. É constitucional a definição de critérios, além da autodeclaração, como forma de identificação dos beneficiários das cotas nos cargos públicos. Então, não é somente você se declarar negro, pardo, índio. Você pode se declarar e, além disso, ainda passar por uma outra... um outro critério de identificação, levando familiares, né, comprovando com outras coisas que a banca vai exigir. Né? É claro que é tudo muito subjetivo, mas essa dica vale. Não é para você concorrer nas vagas de negros e pardos apenas a tua autodeclaração. Além da autodeclaração, você também passar por outros testes. É possível passar por outros testes, sim. Eu considero, pessoal, esse desenho que está aqui, a melhor ilustração possível de igualdade. E uma diferença que nós temos entre igualdade formal e igualdade material. Veja bem e venha comigo, por quê? A igualdade formal é aquela da lei. O que diz a lei? A lei diz que todos são iguais. Então eu tenho 3 caixotes, eu vou dar um para cada um, porque todos são iguais. Resolveu o problema para assistir a partida do outro lado? Não, não resolveu nada o problema. O mais alto fica com uma caixa, vai ficar mais alto ainda, o mediano já está enxergando e o baixinho aqui, ó, não enxerga nada. Então continua uma desigualdade. Olha só, vou fazer essa linha aqui para você, de forma mais para ilustrar para nós que continua a desigualdade. Olha como ficou a linha. Ao contrário do exemplo 2, olha só o que nós temos aqui, uma linha reta. Então, existe igualdade no segundo desenho. Quando você, através de ações afirmativas, cotas e outros, você fornece uma caixinha para o mediano,
2 caixas para o baixinho e você fica com uma situação mais parecida com justiça, uma situação mais parecida com igualdade material. Ah, professor, para aí. Será que isso cai em prova, esse termo material e formal? Resposta, sim. A igualdade é formal, é aquela da lei. Todos são iguais. Se eu falo em lei, eu estou falando em igualdade formal. Se eu estou falando em material, não estamos falando em igualdade formal. Material é aquela das cotas. Pode colocar assim. Cotas, aquela das ações afirmativas. Cotas e ações afirmativas. Muito bem. Inciso 1 foi, vamos falar do 2 agora. O inciso 2 é o texto da Constituição diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Você que está aqui comigo, você está estudando lei, a Constituição, vai estudar outras leis, lei. Sempre essa palavra lei vai estar na tua cabeça. Por quê? Porque você quer ser servidor público. E o servidor público só faz aquilo que a lei permite. Então nós temos, pessoal, um binômio a ser trabalhado quando se fala no princípio da legalidade. Então, olha só, legalidade. Quando eu falo em legalidade, eu estou me referindo à lei, você vai ter de um lado o particular. O que é o particular? É você que ainda não passou no concurso público. E aqui eu vou colocar um servidor público. Segundo o princípio da legalidade, o que o particular pode fazer da vida dele? O particular, ele faz tudo. Olha essa palavra aqui, ó. Tudo o que a lei não proíbe. Tudo que a lei não proíbe, o particular faz. Já o servidor público, ao contrário do tudo, ele só faz o que a lei permite. O servidor público só faz o que a lei permite. O particular, ele faz tudo, essa palavra é importante, faz tudo o que a lei não proíbe. Se a lei não proíbe, eu posso fazer. Agora, você como servidor público, por que tu está aqui estudando a Constituição? Por que a gente está sempre estudando lei? Porque a palavra lei, ela vai ser do teu dia a dia como servidor público. A palavra lei, ela é mega importante. Você só faz como servidor público o que a lei permite. Se a lei não permite, você não faz. Isso aqui ajuda o aluno a responder muita questão de prova, muito mesmo. Coloquei aqui para você a súmula vinculante 44. Princípio da legalidade. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Ou seja, somente por lei, princípio da legalidade. Você tem que ter uma lei no cargo. Vamos dar um exemplo, cargos de natureza policial. Os cargos para a segurança pública, pessoal, eles exigem um exame psicotécnico. Agora, eu não posso colocar num edital de concurso um exame psicotécnico para um cargo, por exemplo, de escritório, que não exige, né, uma atividade mais, digamos assim, operacional, uma atividade mais em contato com a população. Então, somente por lei, o cargo público deve prever como uma das formas de ingresso, uma das provas para ingresso, o exame psicotécnico. Caso contrário, não. Aconteceu no Brasil, o cargo não tinha o exame psicotécnico na sua lei, e no edital resolveram colocar. Agora para técnico judiciário tem que fazer exame psicotécnico. Onde é que está a lei do técnico judiciário que diz que tem que haver essa necessidade? Não existia a lei, então é ilegal. Somente pode exigir coisas que constam na lei do cargo. Inciso 3, ninguém será submetido à tortura. Aqui é mega importante também, nem a tratamento desumano ou degradante. Trata-se da proibição da tortura, tá? Você pode ligar este inciso ao artigo 5º 41, que fala justamente, né, das características da tortura dentro do texto constitucional, de ser inafiançável, de ser insuscetível de graça ou anistia, e temos uma lei especial da tortura, que é a 9455.
Eu já estudei, já dei aula dessa lei algumas vezes. Ali você tem, por exemplo, os tipos de tortura. Tortura prova, tortura crime, tortura discriminação, omissão à tortura, tortura castigo. Tem uma série de divisões, tá bem? Professor, a tortura, a proibição, que aqui diz ninguém será submetido, trata-se da proibição à tortura. Ela visa também preservar a vida? É claro que sim, pessoal. Quando eu estou proibindo a tortura, eu estou preservando a vida. Então, o objetivo aqui é preservar a vida. Tem alguma exceção no Brasil? Não. Há, no sentido de existir. Não há exceção. Não tem nenhuma possibilidade de você torturar uma pessoa no Brasil de forma legal. Por que eu estou falando no Brasil? Porque, por exemplo, vamos usar os nossos amigos americanos, os Estados Unidos da América, lá existe algumas exceções quando é permitida a tortura. Tá? É diferente aqui do Brasil, que não tem nenhuma exceção. Seja no nosso território, território estrangeiro, não há nenhuma possibilidade de tortura. Ok, pessoal? Então, também o inciso 3 tem a ver com dignidade. Dignidade de quem? Da pessoa humana. Eu vou dando a minha aula e dando dicas para vocês. Eu não sei qual é o concurso que você vai fazer, quem está do outro lado. Agora, digamos que cai uma redação, tem uma dissertação no teu concurso, eu acho que as aulas de Direito Constitucional, elas servem também para você levar base para a tua redação. Tá? Você pode levar uma base boa para a redação, colocando, por exemplo, né, a proibição da tortura, né, ela visa proteger a vida, visa proteger a dignidade da pessoa humana, que é o princípio matriz do direito constitucional, e assim a gente vai escrevendo, tá? Chamando a atenção de vocês, porque muita coisa que tem aqui é a base para todo o resto do Brasil, é a base para todas as demais leis no Brasil. Eu não posso simplesmente passar mais um inciso, não é mais um, é mais um que cai em prova e é mais um que vai ajudar você até a escrever a sua dissertação. O inciso número 4, liberdade de manifestação do pensamento. Coloquei aqui o que mais cai em prova. Manifestação do pensamento, ela é livre, livre, só que tem um vedado anonimato. Isso que é legal de marcar, dessa forma que está aqui na tela. Ó. É livre, eu falo o que eu quero, mas você fala o que quer, desde que não seja anônimo. Essa liberdade de pensamento, é falar o que quer, ela é absoluta, pessoal. É claro que você já tem a resposta, porque eu disse antes que não existe nenhum direito absoluto, então ela é relativa. Não vem com essa de achar que tu fala o que quer, desde que assine embaixo. Ela é relativa, ou seja, ela tem limites. A liberdade de pensamento tem limites impostos. Você não vai falar o que quer de qualquer forma. Não. Tem limites. Está aqui, ó. Livre pensamento vedado ao anonimato. Tem uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que é essa ADPF aqui, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Foi a respeito de uma marcha que aconteceu no Brasil, chamada Marcha da Maconha. Entraram com ações judiciais para proibir essa marcha, que seria uma apologia às drogas, apologia ao uso das drogas, e o Supremo decidiu que a Marcha da Maconha, é lógico, desde que não portar, não utilizar durante a marcha, ela é, e foi considerada, livre. Ela é livre, a Marcha da Maconha, tendo em vista o princípio da liberdade de pensamento. Então, essa liberdade de pensamento é o que trouxe, né, e que possibilitou a Marcha da Maconha. Tá? Temos aqui uma exceção, algumas exceções. Denúncia anônima. Quando você realiza uma denúncia anônima, liga para o 190, 180, 170, 150, 191, qualquer número de denúncia. Você faz uma denúncia e muitas vezes não quer ser identificado. Eu não quero falar o meu nome. Essa denúncia anônima, ela pode ser aceita. Olha só como é uma exceção. Então, eu estou ficando anônimo, porque o inciso diz vedado anonimato. Então, não é bem assim vedado, tem exceção.
Essa denúncia anônima, ela é aceita, pessoal? É aceita sim, vou colocar assim. Pode, olha que importante, pode abrir uma denúncia anônima, ela pode abrir uma investigação, ela pode abrir uma investigação preliminar. O pessoal faz uma denúncia que em determinado local estão vendendo drogas, os policiais vão até esse local de forma preliminar, sem abrir nenhum documento, né, para verificar a veracidade. O que não pode, vou colocar inclusive em vermelho, porque é não. O que não pode? Não pode abrir a denúncia em si, anônima, abrir uma investigação formal. Aí não dá. Abrir diretamente o inquérito policial. Isso caiu em prova já em outras situações. Uma denúncia anônima abrindo o inquérito policial. É possível? Não, não é possível abrir o inquérito policial, mas sim é possível abrir uma investigação preliminar. Vai anotando porque é muita informação. Discursos de ódio. É possível proferir discursos de ódio do tipo racistas, homofóbicos e amparar a minha liberdade de discurso na liberdade de pensamento, pessoal. Meu livre pensamento, eu vou lá e profiro discursos de ódio, racistas, homofóbicos. No final, digo assim, eu estudei isso aí lá na casa do concurseiro, o professor disse que eu posso, desde que não seja anônimo. E eu não estou anônimo. Não, negativo, não pode. Discursos de ódio, você amparar, você justificar o seu discurso de ódio nessa liberdade de pensamento, não. É como eu falei antes, tem limites. Eu não posso proferir meu discurso de ódio e ampará-lo na liberdade de pensamento. Ah, e a última coisa é a questão do policial tatuado. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a tatuagem é uma forma de expressão da liberdade de pensamento e é possível o servidor público ter tatuagens? Sim, é claro que é possível. Essa tatuagem ela só não pode ser ofensiva, né, à carreira. Por exemplo, o cara quer ser policial e tem tatuagens indicando um policial morto, morte à polícia, policial bom e policial morto, o cara tá com isso tatuado na pele. Esse é o pensamento dele, aí ele quer entrar num órgão policial, aí pode ser que dê algum problema. Ainda assim é subjetivo, tá, pessoal? Bem subjetivo. E aí nós colocamos ainda aqui no finalzinho, né, uma outra observação, falando do proselitismo nas rádios comunitárias. Se afrontaria ou não a liberdade de pensamento. O que é o proselitismo? É uma rádio que, por exemplo, evangélica, uma rádio católica, e ela vai proferir discursos com essa filosofia, né, esse estilo religioso. É possível, será, ter uma rádio dessa forma? Ou a rádio ela tem que, por exemplo, falar um pouquinho de cada religião? O Supremo disse, a liberdade de pensamento inclui o discurso persuasivo, pessoal. Uso de argumentos críticos, o consenso, debate público informando e pressupõe uma livre troca de ideias e não apenas divulgação de informações. Ótimo, né? Ficou muito bom essa parte aí. Ok, galera? Vimos o inciso 4, ficou bem completo. O nosso curso de Direito Constitucional, ele está indo, caminhando e ficando top, pessoal. Top mesmo, estou curtindo. Porque ele está ficando bem completinho de acordo com aquilo que a gente imagina para o curso. Eu vou parar o vídeo, mas eu volto daqui a pouco falar aqui no inciso número 5.